a surpreendente história de pessoas que dizem ser parentes de Renato Aragão. Seriam irmãos e irmãs que o humorista nunca conheceu e que hoje vivem espalhados pelo Brasil e na Europa. Será que são parecidos fisicamente com o famoso Didi dos Trapalhões? Eles acreditam que sim. E agora querem descobrir se esse suposto parentesco é uma lenda familiar ou realidade. Pessoas cheias de história, que acreditam ser parentes de um dos maiores humoristas do país. A felicidade é como piada, melhor quando compartilhada. Nesse bairro todo mundo me chama de Mocó. As pessoas me diziam que eu parecia um pouco, a voz, o jeito, sei lá. Tudo baseado nos relatos do patriarca da família. E nós demos um menino com 16 dias de nascido, sem registrar, aí não vimos mais essa criança. Ele sempre dizia que esse famoso aí, o Trapalhão, é meu filho, é meu filho. Raimundo Nonato Brito Silva dedicou 76 anos da sua trajetória ao circo. Ele era palhaço, de nome Já Vem, e assim divertiu o público e muitos dos filhos que teve na vida. A paixão pelo circo passou de pai para filhos, inclusive para aquele que seria o mais famoso deles. Perto de morrer, seu Raimundo fez uma revelação à família. Ele acreditava ser pai de Renato Aragão. Raimundo morava em Jaguaruana, no Ceará, com a esposa Dulcides e os 22 filhos. Ele também se relacionava com a irmã da esposa, com quem teve outros 19 filhos. Você sabe que uma pessoa viver com 22 filhos de uma mulher e 19 com outra, 41 filhos no meio desse mundo. Hoje, você com 3, 4 filhos, a dificuldade é grande. Imagina naquele tempo que as coisas eram difíceis. Tão difícil que eles tiveram que doar uma das crianças, um menino. Pouco antes de morrer, em 2014, Raimundo gravou este vídeo contando o que lembrava daquele período. Morava vizinha nossa, uma mulher da sociedade. Aí a minha mulher teve a criança e ela tratou de minha mulher. Aí quando nós estava de saída para ir embora, a mulher pediu a criança. Nós estávamos sem condições de criar, situação ruim, não podia criar essa criança. Aí deu um menino para ela criar. Raimundo conta que voltou à cidade 2 anos depois para ver o menino, mas a família já tinha se mudado. Aí me disseram, pessoal, que ela tinha ido embora para Sobral. Sobral é uma das 5 maiores cidades do Ceará. Local onde Renato Aragão foi registrado em 13 de janeiro de 1935. O registro oficial diz que Antônio Renato é filho legítimo de Paulo e de Norá, que tinham o sobrenome Aragão. Mas os filhos e os netos de Raimundo contam a história que sempre ouviram, uma lenda familiar que eles querem descobrir se é ou não verdadeira. Tudo tem a hora certa para acontecer. Lembre-se disso. Parte da família está em Euclides da Cunha. Jefferson, que acredita ser sobrinho de Renato Aragão, lembra que o avô teve uma intuição estranha quando viu o humorista na TV pela primeira vez. Uma vez ele viu ele pela primeira vez na TV Tupi, fazendo as mesmas coisas, muito parecido com ele. Ele disse, esse cara só pode ser meu filho. Quando estourou os Trapalhões, e ele dentro dele sabia que poderia ser o suposto filho dele, mas não disse para a família. Manuel, que é chamado de Didi Mocó pelos vizinhos, também confia nos relatos de que é irmão de Renato Aragão. Eu queria descobrir se é verdade, que está na cara que é. Antônio vive em Petrolina, Pernambuco. Ele lembra de quando o Renato Aragão veio até a Bahia fazer uma apresentação e ficou frente a frente com Raimundo. Eu sei que, em meio de tanta gente, ele chamou o papai para tirar uma foto. E o papai era a oportunidade de ter dito. Aí tirou um retrato com ele. Aí o papai pensou, disse, depois vai ter outra oportunidade. Não teve mais. Aí eu sei que essa foto que ele tirou, abraçado com o Didi, disseram que iam dar para ele e não deram mais.
Cícero mora em Juazeiro, na Bahia. Ele se lembra da mãe do Cides, que se emocionava sempre que via Renato Aragão. A gente achava muito parecido, mas sem ter uma prova, né? Quando a mamãe via, ela chorava. Ela dizia, é esse aí mesmo. Não tinha dúvida. Parte da família vive em Portugal. Ricardo chegou a conhecer Dedé Santana, mas preferiu não falar sobre a infância de Renato. É um assunto muito delicado para ser falado abertamente toda hora, todo momento, né? No caso do Renato, tem que entender o lado dele. Eu sempre entendi o lado dele e sempre respeitei. Queira o bem, faça o bem, que o resto vem. Entramos em contato com a família de Renato Aragão, que não quis gravar entrevista, mas classificou de absurda a história contada pela família. Pelo jeito, a dúvida que assola o clã de Raimundo Nonato Brito Silva vai demorar para ser respondida, se é que algum dia será. Se nós chegássemos a conversar assim, igual nós estamos conversando aqui, eu só dizia que ele escutasse o coração dele. E pudesse me dar um abraço e se respeitar como um irmão. Se não fosse, ele me desculpasse. Em nome da família, eu digo que nós não queremos nada do Renato Aragão. O que ele conseguiu foi devido ao seu esforço, devido ao seu talento. Renato, eu consegui. Você deve fazer o DNA. Eu fazer o rosto do meu pai, ele já morreu. E foi toda a família ficar sabendo.